As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Muito boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas aqui ao nosso 3º encontro científico das comissões de estudos da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a BPI. Estamos na tarde de hoje aqui reunidos para tratar do PDL 466/2022, que aprova a adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste sobre o reconhecimento internacional do depósito de micro-organismos para efeitos de procedimento em matéria de patentes. Eu sou Roberto Ribeiro, co-coordenador da Comissão de Estudos de Cultivares e Biotecnologia e, juntamente com minhas colegas, a co-coordenadora, doutora Maria Isabel de Castro Birgner, e nossa co-coordenadora e nossa coordenadora adjunta, doutora Marisa Momoli, organizamos esse evento em nome da BPI para compartilhar os pontos de vista e debater com especialistas de alto renome nesse setor. Quero adiantar a todos que, ao final das apresentações, a nossa mesa terá o maior prazer em responder a todas as perguntas que sejam encaminhadas pelo nosso serviço de chat. Na tarde de hoje, vamos contar com a presença da doutora Irene von der Weide, doutora Manuela da Silva e doutora Simone Sayuri Tsuneda. Sem mais, eu passo a palavra para minha colega, a doutora Marisa, para que então nos dê um pouco mais de contexto em relação aos debates que estamos prestes a iniciar. Muito bom debate a todos. Bom, boa noite. Eu quero agradecer a todos pela presença, todos os participantes, em especial aos nossos convidados, né, que aceitaram o convite, tá? Então, muito brevemente, só para contextualizar mesmo, hoje a gente vai tratar aqui, vai discutir um pouquinho sobre o Tratado de Budapeste, né? É um assunto extremamente importante para a biotecnologia no Brasil e também para a inovação. Então, quando a gente tem um pedido de patente que tem um material biológico que é essencial para a invenção que será protegida, a gente, que não pode ser descrito, né, no relatório descritivo, é necessário, então,
o depósito desse material biológico numa instituição depositária. O NPI ele já aceita, né? Ele aceita o depósito do material biológico em IDAs, que são as autoridades depositárias internacionais, mas o Brasil ainda não tem uma IDA. Não tem uma IDA justamente porque não é signatário do Tratado de Budapeste. Para ter essa IDA é necessário ser signatário do tratado, né? Então foi proposto um PDL, que é esse projeto de decreto legislativo, que já foi bem falado pelo Roberto, para avaliar, então, realmente a pertinência da adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste, tá? Vou, então, passar, se as palestrantes puderem se apresentar, seria bacana, tá? Olá, boa tarde a todos. A gente vai fazer uma rodada de apresentação e depois faço a apresentação, é isso? Ou já faço? Isso. Meu nome é Irene von der Weide, eu sou microbiologista e imunologista de formação, tenho mestrado e doutorado e pós-doutorado na área de microbiologia, principalmente taxonomia de micro-organismos, e estou no INPI desde 2006. Né? Eu entrei no concurso justamente para compor a equipe que estava, na época, elaborando o projeto para a implementação do Centro Brasileiro de Material Biológico, né, que seria, a princípio, a nossa ideia de constituição de uma IDA no Brasil. Né? Então, eu acompanho esse processo aí há quase 2 décadas, né? E para mim é um prazer estar aqui hoje participando dessa conversa com vocês. Obrigada, Irene. Manuela? Boa tarde, quase boa noite. Eu sou Manuela da Silva, sou da Fiocruz. Eu sou bióloga e mestrado, doutorado em microbiologia, e eu também acompanho esse tema já há bastante tempo. Eu fiz parte de uma pequena equipe do INPI, né, junto com a Irene e outras pessoas, para montar o Centro Depositário de Patentes. E, atualmente, eu sou gerente geral do Biobanco da Biodiversidade e Saúde, da Fiocruz. Sou assessora da vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas, estou na Fiocruz desde 2002. Bom, e além disso, eu também coordeno a Câmara Setorial da Academia do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Obrigada, Manuela. Simone? Bom, boa tarde. Sou Simone Tsuneda, também sou bióloga, mestrado e doutorado na área de biologia molecular e de genética. Venho trabalhando há 15 anos com propriedade intelectual na Embrapa, mais dedicada à minha área, né, patentes na área de biotecnologia e biologia molecular. Atuei como supervisora, como gestora de propriedade intelectual de 2021 até o mês passado, e agora eu assumi recentemente a Gerência Geral de Estratégias para o Mercado, que é a unidade central aqui na Embrapa, que trata, entre outros temas, de propriedade intelectual, né, aqui no Núcleo de Inovação Tecnológica da Embrapa em Brasília. Muito obrigada. Então, começamos com a Irene, né, Irene? Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela em tela cheia? Estava aberto para mim. Bom, então queria começar agradecendo ao convite, né, para participar desse encontro. Como eu falei, é um tema bastante relevante para mim, né? Foi onde eu comecei assim, na propriedade industrial aqui no INPI. E vamos falar então hoje do Tratado de Budapeste e do processo todo para implementar uma IDA, né, que é uma, como foi dito aí, é uma autoridade depositária internacional aqui no Brasil. Acho que eu já me apresentei, né? Hoje aqui no INPI, além de ser coordenadora desse grupo de trabalho que acompanha o processo de adesão aqui no Tratado de Budapeste, eu sou chefe da divisão de estudos e projetos, que é a divisão que faz o trabalho com informação tecnológica, mapeamento de patentes, dentro da diretoria de patentes aqui do INPI. Então, um breve resumo, né, do que eu vou falar aqui hoje. Vou falar um pouquinho das patentes, né, os números de patentes na área de biotecnologia, a importância da biotecnologia, né, no contexto do Brasil. Falar da LPI, né, e da LPI principalmente quando ela se relaciona à questão do depósito de material biológico para fins de patente, o tratado, as obrigações das IDAs, né, a importância da gente assinar o tratado e a importância de se ter uma IDA no Brasil,
né? Qual seria a demanda dessa ida aqui no país e trazer aí o histórico, então, sobre esse processo de assinatura do Tratado de Budapeste e da criação de uma ida aqui no Brasil, mostrando aí onde a gente está, né? Então, falando um pouquinho das patentes na área de biotecnologia, né? Como todo mundo sabe, né? Mas a gente não cansa de falar, nós somos um país mega biodiverso, né? Então, nesse contexto, a gente tem a possibilidade aí de ser protagonista num cenário aí que não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né, está caminhando para um cenário aí de bioeconomia, né, e a gente com esse potencial todo de explorar a nossa biodiversidade, né, para ter um modelo de produção industrial que utilize esses recursos biológicos de forma mais sustentável, né, e preservando a nossa biodiversidade, a gente tem aí um papel extremamente relevante, não só em relação ao Brasil, como em relação ao mundo, né. E a nossa nova política de neoindustrialização, né, a NIB, a nossa nova indústria Brasil, ela tem aí a bioeconomia como um dos pilares, então a gente está falando muito de políticas públicas para incentivar a inovação nessa área de biotecnologia, né. Então, eu trouxe aqui do lado, a gente tem alguns números, né, de levantamentos assim, não tão recentes, né, tem um levantamento da Biominas, de empresas brasileiras que atuam na área de biotecnologia, e a gente vê aí que a maior parte está na área de saúde humana e animal, né, mas também bastante forte na área de agricultura. E quando a gente fala de pedidos de patentes em biotecnologia, tem um estudo do INPI que mostra também a saúde e agronomia e meio ambiente como aí as principais campos tecnológicos relacionados à biotecnologia com o depósito de pedidos de patente. E esse gráfico, né, é um gráfico de um levantamento mais recente, um estudo que a gente está finalizando, não está publicado ainda, mas está finalizando aqui na minha divisão, que mostra, né, os pedidos de patentes em biotecnologia ao longo da última década, né, entre 2010 e 2020. E é bem interessante que nessa linha preta, a gente vê que, apesar do número de pedidos de patentes de uma forma geral está caindo entre 2010 e 2020, a gente vê que caiu de 30 mil para cerca de 25 mil pedidos de patentes por ano depositados no Brasil, considerando todos os campos tecnológicos. A gente está vendo já voltar a aumentar aqui nesse último ano, mas que não está aí no gráfico, mas enfim, a gente teve essa queda. Apesar dessa queda, quando a gente olha para a biotecnologia, a gente vê que tem um aumento no número de depósitos de biotecnologia ao longo da década, né? Principalmente aí a partir de 2017. E é importante a gente ver também que, principalmente em relação, a gente ainda tem muito pedido de estrangeiro, né? A grande parte dos pedidos é de depositantes estrangeiros, mas quando a gente olha para os depositantes residentes, né, a gente vê que a gente teve um aumento em 2010, 8% dos pedidos de biotecnologia eram de residentes, e em 2020 a gente já tem 11% dos pedidos de patentes de residentes. Então, a gente está vendo um aumento aí das inovações relacionadas à biotecnologia pelos depositantes residentes, tá? E aí, quando a gente fala da lei de propriedade industrial, né, além dos requisitos de patenteabilidade, né, que são novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, a lei de patentes ela prevê, né, no seu artigo 24, que para um pedido de patente ser concedido, ele precisa ter o que a gente chama de suficiência descritiva, né? O que é isso? A suficiência descritiva é que o seu relatório descritivo ele precisa estar descrito de forma bastante robusta, né, para que um técnico no assunto seja capaz de ler aquela descrição e reproduzir aquela invenção, né? Isso é o que a gente chama de contrapartida do sistema de patente para a sociedade, né? Então, em troca de uma exclusividade de direito por um determinado período, o depositante ele é obrigado a expor, né, a publicar com detalhes aquela sua invenção, né? E aí, passado o tempo da patente, aquele conhecimento passa a se tornar disponível para quem quiser trabalhar em cima daquilo, enfim, e desenvolver novas tecnologias, né? Então, a partir da publicação de patente, a gente torna público, né, esse conhecimento, e a sociedade pode, então, passar a usar essa informação para fins de pesquisa, né, durante a vigência daquela patente, e uma vez expirada a patente, ele pode usar também, inclusive, para fins comerciais, né, que é o que a gente vê, por exemplo, na área de fármacos, né, da produção de genéricos, enfim. E aí, quando a gente fala de biotecnologia, né, como que a gente enxerga, como que o sistema de patentes enxerga essa suficiência descritiva na área de biotecnologia especificamente, né? Como que você imagina que seja possível descrever de forma suficiente as invenções que envolvem micro-organismos, né? Como que você consegue descrever suficientemente um micro-organismo e todos os seus processos metabólicos, enfim? E mais do que isso, né? Se
só com uma descrição desse micro-organismo, como que um técnico no assunto seria capaz de reproduzir aquela invenção biotecnológica, né? Sem o acesso àquele micro-organismo, né? E como acessar o micro-organismo se ele não estiver disponível, né? Então, todas essas questões são levantadas quando a gente fala de suficiência descritiva em biotecnologia, e por conta disso, entende-se que o material biológico, quando você tem uma invenção onde o micro-organismo ele é considerado fundamental para a execução daquela invenção, e ele não é conhecido da técnica, né? O depósito do material biológico, ele suplementa a descrição daquele micro-organismo. Então, ele é entendido como uma parte do relatório descritivo, né? Ele faz parte, ele complementa a suficiência descritiva daquele pedido. E aí você pode me perguntar assim, sempre que tem um micro-organismo, então a gente precisa fazer o depósito numa ida? Não, né? Então, só se o micro-organismo for a parte essencial e só se ele não for conhecido da técnica. Se for um micro-organismo conhecido da técnica, não tem necessidade. E em alguns casos, por exemplo, uma proteína nova, né? Você consegue só com a sequência da proteína, você não precisa, você pode só descrever, você não precisa estar depositando aquele micro-organismo ou aquela proteína, DNA referente àquela proteína numa coleção de cultura. Então, aqui só exatamente o que diz a nossa lei, né? O artigo 24 da LPI, que é o que trata da suficiência descritiva, ele fala que o relatório deverá descrever de forma clara e suficiente o objeto, de modo a possibilitar a realização por técnico no assunto e indicar, quando for necessário, quando for o caso, a melhor forma de execução. Né? E aí tem um parágrafo único que diz que no caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma desse artigo e que não estiver acessível ao público, né? Esse relatório será suplementado pelo depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. Então, falando especificamente, né, do Tratado de Budapeste, né, por que um tratado específico, né, para essa matéria? Né? Então, como eu falei, né, esse depósito, essa suplementação do relatório descritivo com o depósito do micro-organismo, esse depósito ele é entendido como parte do pedido, né, como parte do relatório descritivo. Então, uma vez que você depositava, um depositante tinha que depositar aquele pedido de patente em vários países, ele tinha também que depositar aquele micro-organismo em vários países. Né? Então, isso era uma questão complicada em termos de logística e principalmente em termos de custo. Né? Então, ele tinha que fazer o depósito para cada país onde ele estava requerendo aquela patente. Né? E se você pensar que dependendo do micro-organismo, esse custo do material biológico pode chegar até $3.000, você também aumenta de forma substancial o custo para um depositante que quisesse reivindicar a patente em vários países. Então, o objetivo inicial do tratado era eliminar, né, ou limitar, pelo menos, esses múltiplos depósitos dessas culturas biológicas, fazendo com que um único depósito pudesse ser reconhecido internacionalmente. Né? E com isso, as vantagens seriam tanto em relação à despesa, né, você pagar uma taxa única para depositar aquele micro-organismo, como também dando maior segurança e rastreabilidade para aquele material biológico. Então, com isso, a ideia do tratado era que você tivesse um depósito feito numa única autoridade depositária internacional, sendo suficiente aí perante todos os demais órgãos oficiais de patente, né, todos os escritórios de patente dos países que são signatários do tratado. O tratado ele foi criado, então, em 77, no âmbito da OMP, né, e está em vigor aí já há bastante tempo. E o objetivo, como eu falei, seria estabelecer, criar e unificar esses critérios para o depósito de micro-organismos. A adesão ao tratado é de caráter voluntário e aberta a qualquer país que seja membro da CUP. Ele estabelece o reconhecimento do depósito de micro-organismos para fins de patentes efetuado em qualquer autoridade depositária internacional, reconhecida pela OMP, independente da saída estar dentro ou fora do território do país signatário. Né? Então, por exemplo, você pode depositar o seu pedido de patente nos Estados Unidos, você pode ser americano, depositar o seu pedido de patente na China e depositar o seu micro-organismo na Alemanha, se você quiser. Né? Então, você não tem que depositar no seu próprio país. Isso é importante porque também você tem uma variação aí de taxas, né, de valores e de tipos de micro-organismos que cada ida recebe. E, além disso, o tratado ele também define as características dessas instituições e os critérios para que essas instituições possam
requerer esse status de ida junto à OMP, tá? Então, apesar do Brasil até hoje não ser signatário do Tratado de Budapeste, né, já foram apontadas, né, em inúmeras notas técnicas uma série de vantagens, né, para que o Brasil assine o tratado, né? A primeira delas seria a diminuição de custo para os depositantes, né? Facilitar o envio e recebimento desse material. Então, se você pensar que a gente hoje, o Brasil aceita os depósitos feitos nas idas, né? A gente necessariamente tem que enviar esse material para fora do país. Se você quiser receber esse material de volta ou outros materiais, você tem que também importar esse material, né? Nem sempre é uma coisa fácil, trivial, né? Uma vez que a gente seja signatário, o Brasil pode pleitear que instituições nacionais tenham esse reconhecimento, né, e passem a ser consideradas idas, e aí facilita muito para o depositante nacional poder depositar aqui dentro do país. Outra questão importante seria o protagonismo que a gente poderia ter aí na América Latina. A gente vai ver que a gente só tem até hoje uma ida, né? E aí, quando eu entrei aqui no INPI, eu falava assim, nós não temos nenhuma ida na América Latina. Hoje a gente tem uma ida no Chile, né? Mas a gente ainda tem um potencial grande aí de atuar frente aos outros países da América Latina. Além da segurança jurídica, né? Hoje o INPI aceita os depósitos feitos nas instituições depositárias internacionais, mas ele não é membro do tratado, né? Então, aqui eu tenho um mapa que mostra a distribuição dessas idas, né? Atualizei ontem esse mapa, então é bem recente. A gente tem hoje 89 países signatários do Tratado de Budapeste e 50 idas, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe é que você não precisa ter uma ida para ser signatário, você pode ser signatário e não ter uma ida. E se a gente olhar para esse mapa, a gente pode ver também a situação contrária, você pode ter mais de uma ida por país, né? Isso é importante também, porque uma outra questão é que a ida ela não precisa receber todo e qualquer tipo de micro-organismo. A ida pode indicar aqueles micro-organismos que ela pode trabalhar. Então, você pode ter aqui, por exemplo, uma ida que trabalha com bactérias, outra que trabalha só com vírus, outra que vai receber sementes de planta, né? Você pode ter pode ter várias idas com características diferentes, né? E aí, nesse mapa, a gente vê, né, que na América Latina a gente só tem uma, no Chile, né? E só a título de curiosidade, a última ida que foi reconhecida foi agora em abril de 2024, esse ano, que foi a ida de Portugal, né? Portugal é signatário do Tratado de Budapeste desde 97, e esse ano ele teve a sua primeira ida reconhecida pela OMP. Quem pode ser o IDA, né? Então, assim, quais são as características para que uma instituição possa ser uma IDA? Primeiro, ser uma instituição científica localizada no território de um país signatário do Tratado de Budapeste, né? Então, assim, antes da gente querer ser IDA, a gente tem que assinar o Tratado de Budapeste, né? Aderir ao Tratado de Budapeste. Essa é a primeira condição para a gente poder ter uma IDA no país. E aí essa instituição ela deve aceitar o depósito e armazenar esse micro-organismo, se comprometer a manter esse micro-organismo armazenado e estável por um prazo mínimo de 30 anos, né? E de fornecer também essas amostras de qualquer micro-organismo que esteja depositado lá para as partes autorizadas e interessadas, né? Que é a regra número 11 do tratado, vou explicar no slide seguinte, tá? E a aquisição desse status ela é feita após a aceitação do comunicado do Estado contratante ao diretor da OMP. Então, uma vez que a gente assina o Tratado de Budapeste, o Brasil, né, enfim, o MRL comunica à OMP, ele pode indicar na OMP as instituições que ele deseja que sejam reconhecidas como IDA. Então, as tarefas são basicamente aceitar os micro-organismos quando os requerimentos para o depósito são preenchidos, testar a viabilidade e pureza, entregar um recibo com a data de depósito. Essa data é importante, porque essa data tem que constar do documento de patente, né, na hora do pedido. Se comprometer a estocar pelo menos de 30 anos, garantindo a estabilidade genética, enviar as amostras para as partes autorizadas, colaborar com a manutenção do sigilo das informações sobre o material depositado, ser parcial e objetivo. Aqui tem um fluxo que mostra o processo, né? Então, assim, por que eu botei isso aqui para destacar alguns pontos que são importantes, né? O depositante ele submete a amostra para a IDA, ela vai testar a viabilidade e pureza daquele material. Se o material não estiver conforme, se ele não estiver viável ou puro, a IDA solicita um novo envio desse material,
E aí, só quando ele está viável e puro, então, que ela passa a preservar esse material. Né? Por que isso é importante? Porque esse processo aqui, às vezes, dependendo do micro-organismo, dependendo de que você tem que enviar para o exterior, ele pode levar dias, pode levar semanas, né? Então, e isso tem que ser feito antes do depósito de pedido de patente. Então, é preciso que tenha planejamento e que você faça esse depósito com um tempo hábil aí, para ter esse número de registro na ida antes de depositar o seu pedido de patente, tá? Então, ela vai, uma vez que ele está viável e puro, ela vai preservar, preferencialmente, 2 métodos diferentes para garantir aquela estabilidade genética. E aí vai, então, enviar esse número, né, de depósito com a data para o depositante, tá? E aí, essa data é a data do envio, é a data que vai constar do material original. Se eu tiver que reenviar 2, 3 vezes, é a última data, né? A data do envio do material viável que vai ser a data original. E aí, só então, com essas informações, é que deve ser feito, então, o depósito da patente, contendo esse número de depósito. Nesse slide, então, tem uma linha do tempo dessa outra questão que eu falei que é importante, né? Que é a questão do fornecimento das amostras, né? Como eu falei, o material biológico ele é entendido como parte do relatório descritivo, então ele tem que estar disponível, né? Da mesma forma que a gente publica um pedido de patente, aquela informação está disponível, o material também tem que estar disponível, né? Então, em que momento e para quem que a IDA é obrigada a fornecer essas amostras, né? Então, aqui, só recordando, o material biológico ele deve ser depositado antes de iniciar o depósito da patente. A gente tem o depósito do pedido de patente e até que ele seja publicado, da mesma forma que o pedido, esse micro-organismo está no tempo que a gente chama de período de sigilo, ele não deve ser, ele só está disponível para o próprio escritório de patentes, caso ele solicite, né, uma amostra, para o próprio depositante, ou para terceiros autorizados pelo depositante, tá? Essas são as regras, a regra número 11 do tratado. Então, a 11.1 é se o escritório faz o requerimento dessa amostra, e a 11.2 é se o depositante ou terceiros autorizados pelo depositante requerem essa amostra. A IDA pode enviar durante o período de sigilo. Uma vez que a patente é publicada, né, passados 18 meses do depósito, essa amostra ela fica disponível não só mais para o escritório de patentes, para o depositante e para os terceiros autorizados pelo depositante, mas também para os terceiros legalmente habilitados, que é a regra 11.3 do tratado. Então, qualquer parte interessada, desde que certifique, né, a OMP pede um certificado de que ela tenha a habilidade para lidar com aquele material, né? Tipo, ela não vai mandar aquilo para uma pessoa física que vai trabalhar com aquilo na cozinha de casa, né? Então, ela vai mandar para alguém que tenha habilidade para trabalhar com esse material. Então, esse passado a publicação, esse material está disponível, então, para todos os interessados, tá? O que é importante entender? Que ele está disponível, mas ele não pode ser usado de qualquer forma, né? Da mesma forma que a patente, né? Esse material, a partir da publicação, enquanto aquela patente for vigente, ele pode ser utilizado somente para fins de pesquisa, né? Uma vez extinta a patente, por qualquer motivo, seja porque já passaram uns 20 anos, ou porque a patente foi abandonada, foi arquivada, ou aquela patente foi indeferida, enfim, não é uma patente válida mais, aí aquele material pode sim ser utilizado não só para pesquisa, mas também para desenvolvimento tecnológico e até para comercialização, tá? Aqui são os gráficos que eu gerei com os dados da OMP, sobre esse fornecimento de depósito e fornecimento de amostras nos últimos anos. A gente vê aqui um aumento significativo no número de depósitos feitos, né, de 2010 até 2022, então passou de 4.000 depósitos por ano para cerca de 10.000 depósitos por ano, aí considerando todas as idas, tá? E também o número de fornecimento de amostra, né, que passou aqui, acho que deve ter mais ou menos, não consigo ver aqui, deve ser em torno de 1.000 depósitos, 1.000 fornecimentos de amostra em 2010 para quase 2.000 em 2022, né? E esse segundo gráfico ele mostra aqueles 3 casos, né? Se a patente se a amostra está sendo enviada no escritório de patente, que são casos bem raros, esse azulzinho aqui, só em 2021 e 2022 que ele aparece no gráfico.
se ele está sendo enviado para o próprio depositante ou para um terceiro autorizado pelo depositante, que é o maior número de envios, ou para terceiros interessados passado aquele período do sigilo, né, que é a barrinha cinza. Mas mostrando também um aumento significativo aí na quantidade de envios, né, desse material nos últimos anos, mostrando que talvez os depositantes tenham passado a entender melhor e a usar melhor esse sistema. Uma questão que a gente sempre se perguntou, né, qual seria a demanda no país por uma IDA, né? Assim, a gente tem demanda, a gente precisa de uma IDA, né? E aonde como a gente não tem, aonde que esse material está sendo depositado pelos nossos residentes, né? A gente fez um radar tecnológico sobre as patentes de biotecnologia, sobre o depósito da Tratado de Budapeste em 2019, aqui no INPI, onde a gente viu que a gente tinha, entre 2010 e 2016, cerca de 1.600 pedidos de patente na área de biotecnologia feitos por residentes, né? E fomos olhar, então, para esses documentos, e vimos que nesse conjunto de documentos, só 2,15% faziam menção ao depósito numa autoridade depositária internacional. Tá? Ok isso, porque, como eu falei, nem todo pedido de biotecnologia ou que tem micro-organismo precisa depositar, tá? Esse número é bem razoável. Aqui é só mostrando as principais áreas de aplicação dos nossos depositantes residentes em biotech, quem são as principais instituições que estão trabalhando com biotech aqui no Brasil. E a gente foi ver aonde, né, quais eram essas IDAs que estavam sendo utilizadas pelos residentes. A gente vê que a grande parte dos nossos depósitos são feitos em instituições dos Estados Unidos, né, a TCC e o NRRL, e também na Alemanha, DSMZ. A TCC e a DSMZ são coleções de cultura que realmente recebem uma variedade muito grande de tipos de micro-organismos. Em relação ao material biológico que é depositado pelos depositantes residentes, a grande maioria, né, a grande maioria não, mas assim, metade são bactérias, né, seguidas aí por leveduras e fungos, e em menor proporção as linhagens celulares e os protozoários. E aqui, só para finalizar minha apresentação, eu trouxe um pouco do histórico, né, da assinatura do Tratado de Budapeste, né? Ele começou lá mais de 20 anos atrás, né, com a criação de um grupo de trabalho que começou a discutir os critérios de credenciamento de instituições brasileiras. Então, logo no início, a ideia era que se estabelecesse critérios e que as instituições brasileiras se candidatassem a serem centros de depósito de material biológico, antes mesmo que a gente... Por isso que na lei fala, né, que instituições autorizadas pelo INPI ou indicadas em acordo, né? Então, o primeiro entendimento era que a gente não ia assinar o tratado, que a gente ia forçar os depositantes nacionais a depositarem em instituições credenciadas pelo INPI, né? Aí ocorreu em 98 um convênio com a OMP, e a doutora Dagmar da DSMZ veio ao Brasil para ajudar na questão de estruturação dessa ida. Em 2001, o INPI publicou a resolução 82 de 2001, que trazia os requisitos para a habilitação dessas instituições nacionais como centros depositários de material biológico. E aí depois houve uma mudança de entendimento e o INPI essa resolução foi revogada e começou uma articulação, né, do MCT com o MDIC, o INPI e o INMetro para se criar então um Centro Brasileiro de Material Biológico, né, que seria então a ideia era que a gente primeiro criasse esse centro, fortalecesse esse centro e depois assinasse o Tratado de Budapeste e pedisse o reconhecimento desse centro como uma IDA, né? A ideia era que esse centro pudesse receber qualquer tipo de material e que ele fosse coordenado ali pelo INPI e pelo INMetro, de forma a ser o mais imparcial possível. Tá? Em 2007, 2009, teve o convênio e depois o termo de cooperação técnica do INPI com o INMetro para a construção desse centro, né? E aí foi, pouco antes, 2006 foi o ano que eu entrei no INPI. Nós fizemos visitas técnicas, né, Manuela, eu, o grupo do INPI, fomos aos Estados Unidos, ao Canadá e à Europa para entender como funcionavam as IDAs e tal. E nessa época a gente começou a perceber também que, tanto nos Estados Unidos como na Europa, né, você não tinha necessariamente as IDAs vinculadas aos IP Offices, né? Não tinha esse entendimento de que precisasse realmente ser assim. Então, em 2014, houve a descontinuidade desse projeto de construção do CBMB e se passou a entender que a gente tinha, assim, no Brasil, já instituições que poderiam atuar como IDA, né?
E aí, em 2020, se deu o início uma vez que a gente não ia mais passar por esse processo de fortalecer uma instituição, né, a gente já poderia, então, inverter, né, e assinar primeiro o Tratado de Budapeste para depois fazer esse requerimento de que essas instituições passassem a atuar como IDA. E aí, em 2020, então, teve o início da tramitação do projeto para assinar o tratado no Congresso. E aí, como estamos, né? Em março de 2020, a gente teve elaborado uma disposição de motivos interministerial, né? O EMI, que foi feito pelo MRE em parceria com o Ministério da Economia na época, e o MCTIC, que ele foi fundamentado com notas técnicas do INPI e que já trazia todas as vantagens de adesão ao tratado, né? A partir dessa nota técnica, né, foi encaminhada uma mensagem ao Congresso pedindo a adesão ao Tratado de Budapeste. Em outubro de 2020, então, essa mensagem foi encaminhada pela mesa diretora às 4 comissões, né, a Comissão de Relações Exteriores, de Defesa Nacional, de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, a gente vê aqui que em outubro de 2020, essa mensagem tinha sido enviada, mas só em dezembro de 2022, né, são quase 2 anos depois, né, que finalmente a Comissão de Relações Exteriores e a Comissão de Defesa Nacional apresentaram, então, à mesa diretora o PDL 466 de 2022, né, que aprova o texto do tratado e aí envia para a coordenação de comissões parlamentares, né. Então, em dezembro de 2022, esse PDL é enviado para essas 4 comissões. Em agosto, essas comissões começam a receber ali, recebem, acho que em agosto, o PDL. Em agosto, setembro e outubro, a gente tem a aprovação do PDL pela CCTI, pela CICS e pela CDE, né? E na CCJ ele está parado desde agosto de 2023, sem ainda a aprovação, né? Então, o que a gente precisa nesse momento é a aprovação pela CCJ, e aí, uma vez aprovado pelas 4 comissões, o próximo passo é que ele vá à votação na Câmara, né? Então, os projetos de decreto legislativo eles são aprovados com maioria de votos, maioria simples, desde que esteja presente no plenário a maioria absoluta dos deputados. Depois ele vai ao Senado, e aí ele não precisa, né, da sanção do presidente, né? Aprovado nas 2 casas, ele passa a entrar em vigor, né? A assinatura do tratado ela faz parte do planejamento estratégico do INPI, né? Então a gente vem trabalhando junto aí com os diferentes parlamentares no sentido de tentar impulsionar aí o andamento desse PDL no Congresso, né? E simultaneamente a gente vem elaborando um documento que define os critérios de credenciamento dessas instituições, né, para que, uma vez assinado, o MRE possa entender quais são essas instituições tenham também um documento que vá nortear quais são as instituições que podem requerer junto ao MRE para ser enviado para a OMP, para atuarem como IDAs, né. Então, botei aqui um esqueminha que mostra mais ou menos o que já fizemos e o que falta acontecer, né? O INPI forneceu subsídios, notas técnicas, enfim, fizemos esse pontapé inicial para que o processo andasse, né, no Congresso. Estamos nesse momento aqui de procedimento de assinatura do tratado, né? Está em tramitação. Uma vez assinado, o MRE pode passar a receber as candidaturas das instituições brasileiras que desejem atuar como IDA, né? E que tenham esse perfil, né, para atuar como IDA. A partir daí, o MRE envia à OMP as indicações das instituições brasileiras. A OMP, em Assembleia Geral, decide sobre o reconhecimento e essas instituições passam, então, a atuar como IDA aqui no Brasil. Tá? Acho que era mais ou menos isso que eu tinha que trazer para vocês. Aqui tem os meus contatos. Vou passar a palavra para a Manuela e para a Simone e a gente pode responder as perguntas aqui no final.
Muito obrigado, Irene. Bom, dando Manuela, se estiver continuidade pronta. aqui, sim, obrigada. Eu também agradeço o convite, sempre muito bom a oportunidade de poder discutir esse tema, né, que a gente vem acompanhando aí. Então, com a apresentação da Irene, eu só vou entrar em alguns pontos que ela tocou. Tá em tela cheia agora, né? Ótimo. Sim, agora sim. Então, eu vou contar um pouco do histórico aí da Rede Brasileira de Centros de Recursos Biológicos, né, que faz parte aí desse histórico que a Irene mostrou, e a relação conosco, né, com a Fiocruz. Bom, então, a gente começa, peraí. A gente começa com a questão da definição, né, do que é um centro de recursos biológicos. Em 99, teve um evento organizado pela OCDE, e em 2001 foi publicado esse documento aqui, né, onde, pela primeira vez, então, se traz a definição de centro de recursos biológicos. Em linhas gerais, é uma coleção de culturas com um alto padrão de qualidade, com rastreabilidade, e é uma infraestrutura de serviço, né, para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, é uma infraestrutura para a área de biotecnologia. Esse documento foi publicado em 2001. Nesse contexto, o Brasil, né, já vinha com uma intenção de organizar as coleções de culturas, de serviços, né, como prestadoras de serviço, e começou, então, em 2005, com o apoio da FINEP, um processo para selecionar algumas coleções de culturas para se tornarem uma futura rede, né, a futura rede brasileira de centros de recursos biológicos. Então, houve todo um processo que envolveu, inclusive, a questão da qualidade, né, auditorias em loco dessas coleções, primeiro um questionário, com base no questionário, algumas coleções foram selecionadas, passaram por auditoria, por oficinas, né, usando a norma ISO, a 17025, né, de laboratórios. E, no final, então, foram selecionadas 4 coleções de culturas: a coleção de Leishmania na Fiocruz, a coleção de micro-organismos de ambiente e indústria da Unicamp, uma coleção no Senagem Embrapa e o Banco de Células do Rio de Janeiro. Na sequência, a gente teve a publicação do Guia de Boas Práticas para a CRB, também no âmbito da OCDE. E também tivemos a publicação, né, desse decreto aqui que a Irene mencionou, que em 2007, que instituía a Política de Desenvolvimento de Biotecnologia e criava o Comitê Nacional de Biotecnologia e dava outras providências. E aqui eu, né, trago os pontos aqui que nos interessam, né? Organizar uma rede de coleções de serviço que ofertem material biológico certificado para fins de pesquisa e desenvolvimento, de acordo com os requisitos internacionais de segurança e rastreabilidade, estruturar centros de recursos biológicos que operem como coleções prestadoras de serviço, que atendam integralmente aos requisitos nacionais e internacionais de segurança e rastreabilidade, e que sejam acreditados como autoridades certificadoras, e implantar um centro depositário de material biológico para fins patentários. Né? Então, em 2007, isso estava no decreto. Bom, em paralelo, em 2008, começou-se o projeto demonstrativo, no âmbito também da OCDE, para criar a rede global de CRB. Tá? Então, foi um projeto demonstrativo entre 2008 e 2011,
com algumas pessoas chaves, inclusive a Dagmar Fritz, que foi mencionada também pela Irene, né, a coleção de micro-organismos da SMZ, com mais outra pessoa de lá, e a coleção de a coleção de micro-organismos do Reino Unido. Bom, aí, com base nisso, o Brasil, né, que já tinha feito a sua organização aqui, né, esse início aqui, com base nessa experiência aqui, né, entrou nesse projeto com, então, o início da sua rede. E com essas 4 coleções. Tendo o importante apoio, né, do Centro de Referência em Informação Ambiental, o CRIA, tendo o importante apoio do Inmetro, Tecpar e Bioqualis, na questão da gestão da qualidade, né? Aqui o CRIA na gestão da informação, e o INPI, né, com a questão aí do centro depositário. E o apoio da Sociedade Brasileira de Microbiologia, e também, né, a gente tinha a questão de bioproteção, então a gente, no caso da Fiocruz, a gente procurou a BIM também, nesse estabelecimento aí dessa estrutura. Bom, aqui, então, é uma foto que eu resgatei, uma foto antiga, né? Foi a pedra fundamental do Centro Brasileiro de Materiais Biológicos no Inmetro, junto com o INPI, foi dezembro de 2010, né? A gente vê aqui o Jorge Ávila, que era o presidente do INPI na época, a presença também dos 2 ministros, né, o temporão do Ministério da Saúde, o Sérgio Rezende, estava aqui também o Jornada do Inmetro. E, bom, esse foi, então, o CBMB ia ser construído no Inmetro, né, nesse convênio entre Inmetro e INPI. E aqui, né, tem todo um discurso de cada presidente, né? Então, a gente esperava-se, né, que o centro, o CBMP, seria fundamental para preservar o conhecimento gerado no Brasil, garantir o retorno das pesquisas, estimular ainda mais a inovação em biotecnologia, etc., né? Então, foi um grande sonho, né? Bom, dando continuidade aqui, daqui a gente teve uma evolução, um amadurecimento e partimos para uma rede institucional, deixou de ser coleção. Então, a gente dividiu essa rede em sub-redes, tá? E aí a gente teve a Unicamp como âncora da indústria ambiente, a Embrapa como âncora do agronegócio, e a Fiocruz com a área de saúde. E a gente vinha trabalhando com essas instituições ao longo desses anos. Aí, em 2013, a gente conseguiu o financiamento para construir a rede. Era de 2014 a 2016, mas com o recurso, assim, toda vez o recurso não era repassado na sua totalidade, então foi se adiando, ele foi até 2021. O total eram 6 milhões para montar essa rede. E aí, em 2016, a gente teve um outro marco importante, que foi a publicação desta portaria pelo MCTI. Então, eu trago um pedacinho dessa portaria, e ela instituía, né, a Rede Brasileira de Centros de Recursos Biológicos, que deveria, né, entre os seus objetivos, prestar serviços de depósito de material biológico para proteção de propriedade intelectual, e tinha um parágrafo único: a rede de CRB-BR contará com uma estrutura para depósito de material patentário. Então, nessa portaria, né, a gente tinha aí esse processo bem definido, e com a governança da rede. Bom, continuando aqui, então, né, com base nessa rede brasileira de CRB, a gente, na Fiocruz, então, começou a trabalhar o nosso CRB Saúde, da Fiocruz, né? Que seria uma coleção de culturas constituída por micro-organismos patogênicos relacionados principalmente a doenças tropicais, ou com potencial biotecnológico na área de saúde, incluindo vírus, bactérias, fungos, protozoários, cDNA, RNA, material de referência certificado. Dentro da Fiocruz, isso aqui começou
em 2010, 2011, foi um processo, tá? Ao longo desses anos, e aí finalmente culminou no Biobanco da Biodiversidade e Saúde. O nosso biobanco, ele inicialmente foi inaugurado como Biobanco Covid-19, porque foi no âmbito, né, da pandemia. Ele foi inaugurado em dezembro de 2021 com uma proposta inovadora por considerar o conceito mais moderno de biobanco, com base na nova norma ISO para coleções biológicas, né, biobancos, atividades de biobancos, coleções, e por contemplar material biológico humano e da biodiversidade na mesma infraestrutura, começando com vírus. Então, essa é a nossa infraestrutura, ela é uma estrutura com 1.100 metros quadrados de área edificada, 5.450 metros quadrados de urbanização na área externa, incluindo iluminação externa e redes de infraestrutura, e a construção com condições adequadas de manutenção, incluindo suprimento de energia elétrica estabilizada, com redundância, central de nitrogênio líquido e sistema automatizado de monitoramento. Esse aqui é o nosso biobanco. A gente tem uma subestação elétrica, 2 geradores, uma estação de tratamento de efluentes, temos depósitos de resíduos separados, de inflamáveis, suprimento de energia de gases de nitrogênio líquido, tanques de água, etc. Essa área laboratorial, né, a área laboratorial é de nível de biossegurança 2, e temos a área administrativa separada. Temos uma capacidade de armazenamento de aproximadamente 1,5 milhão de alíquotas de material biológico humano e da biodiversidade. São áreas totalmente separadas. Como vocês podem ver, essa é a maior área da biodiversidade em tanques de nitrogênio líquido, que é o padrão ouro na preservação. E ultra freezers, né, de menos 80 graus. Então, aqui eu já trago os pontos que a Irene trouxe, né, os requisitos mínimos para a gente ser uma IDA. Estocagem mínima de 30 anos, utilizando preferencialmente 2 métodos diferentes de maneira a garantir sua viabilidade e estabilidade genética. Então, a gente tem esses 2 métodos aí. Testar prontamente a viabilidade e pureza do material biológico após o seu recebimento. A gente tem um laboratório de virologia e um laboratório de cultura de células que trata disso. A gente espera expandir em alguns anos para futura coleção de fungos, futura de coleção de bactérias e protozoários, para a gente ser o CRB Saúde completo. Essa é a nossa estrutura organizacional do biobanco. A gente tem aqui um comitê gestor, um comitê técnico-científico, uma gerência geral, 3 gerências, né, inclusive de qualidade, a gerência de relações com o ambiente externo, gerência de materiais biológicos, serviços tecnológicos. Isso tudo para dizer que a gente tem tudo para ser imparcial e objetivo, tá? A gente tem aqui os tipos de depósito de material biológico, né? O depósito aberto, que vai para o catálogo online, o restrito, que aí depende da autorização do depositante para fornecer, e o fechado, que aí contempla o depósito para fins de patente, né? A gente está trabalhando nas políticas de depósito e de fornecimento com requisitos definidos, e temos o termo de depósito e o termo de transferência de material também. Então, isso tudo para dizer que a gente tem regras aí para a questão da aceitação obrigatória de micro-organismos pela IDA, quando os requisitos para o depósito são preenchidos. Então, isso a gente vai incluir nessa política. A entrega de declaração de depósito com a referida data, então, quando o depósito é feito, a gente fornece esse certificado ao depositante. E faz parte do processo fornecer, né, micro-organismos, então a gente também vai poder enviar amostras para as partes autorizadas. Em termos de dados, né, de gestão de sistemas de gerenciamento, né, atualmente a gente tem o sistema Interact para gestão da qualidade, e na questão de gerenciamento da coleção, né, de materiais biológicos, a gente tem o NORAI Banks. E isso, então, para garantir a manutenção de sigilo de informações sobre o material depositado.
E para finalizar, né, eu convido vocês a lerem essa pequena matéria que a gente fez no Migalhas, escrito pela Irene, por mim e pelo Luiz Marinello. Então, contando essa história aí que eu contei que a gente contou rapidamente aqui, a adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste e o envolvimento da Rede Brasileira de Centros de Recursos Biológicos. E eu agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado, Manuela, pela brilhante apresentação, pelos esclarecimentos, né? E nós queríamos ouvir agora a Simone para saber da sua perspectiva aí, quais são os pontos importantes desse estágio que a gente se encontra. Simone, por favor. Vocês estão me ouvindo e estão vendo a tela direitinho? Tá tudo certo? Então tá Sim, bom, vamos lá. tudo funcionando. Legal. Boa noite, agora já é boa noite, né? Para todo mundo. Eu queria agradecer a BPI, ao Roberto e à Marisa pelo convite. É um privilégio estar aqui com a Irene e com a Manuela falando desse assunto. Elas são especialistas e trazem um histórico, né? Que para mim é extremamente importante, porque a gente vem se envolvendo com esse tema mais recentemente. E aí, quando a gente estava falando desse painel aqui especificamente, eu entendi que o meu lugar de fala aqui, junto com ela, seria mais no sentido de falar de trazer um ponto de vista de usuário do sistema de patentes, né? Da pessoa que redige o pedido de patente, da pessoa que está ali defendendo o pedido de patente perante o órgão de proteção. E aí, para falar um pouco disso, eu vou falar um pouquinho também do porquê que eu estou aqui, né? Eu trabalho na Embrapa e eu acho que faz sentido eu explicar um pouquinho quem nós somos para explicar o que nós fazemos. A Embrapa é uma empresa pública, né? Assim como a Fiocruz, é uma instituição pública de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura, então nós fazemos parte do Poder Executivo Federal. A nossa missão é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira. Nós completamos recentemente 50 anos. Nossa sede fica aqui em Brasília, no finalzinho da Asa Norte, mas nós temos 43 unidades de pesquisa, cobrindo todos os biomas brasileiros, em todas as regiões brasileiras. Nós temos, no momento, mais de 7 mil empregados, e quase um terço desses empregados, mais de 2 mil, são pesquisadores, a maioria deles pesquisadores doutores. Então, eu gosto de falar que a gente tem ali um pequeno batalhão de cientistas trabalhando em prol da agricultura tropical e da segurança alimentar, tá? E aí, entrando um pouco no meu métier, né, a gente tem um portfólio de propriedade intelectual na Embrapa que abrange registros de marca, programa de computador, desenho industrial, cultivares protegidas e um portfólio de patentes. O nosso portfólio de cultivares e o nosso portfólio de patentes são hoje as duas carteiras de PI que são mais volumosas na empresa. Então, nós temos agora 407 processos ativos de proteção patentária, e aí eu falo de patentes depositadas, pedidos de patente depositados em exame, os deferidos, e aqueles que até foram indeferidos, mas a gente ainda está aguardando uma decisão quanto a recurso que a gente apresentou, né? E dentro desses 407 processos ativos, 253 são no Brasil, a maioria no Brasil, mas a gente tem uma grande quantidade de processos patentários vigentes no exterior, né? E nos mais diversos países. Então, Estados Unidos, o EPO, no Japão, na China, a gente tem na Austrália e até em países pequenos, os países vizinhos nossos, Argentina, Paraguai, etc. Então, é uma grande quantidade de países que a gente faz esses depósitos de pedido de patentes. A grande maioria deles já são signatários do Tratado de Budapeste. E aí, quando a gente faz uma avaliação interna do nosso portfólio e a gente vai avaliar qual o espectro de tecnologias que a gente faz essa proteção patentária, a gente fez uma classificação de acordo com os nossos portfólios de pesquisa da Embrapa, e fica muito evidente que a maioria dos nossos processos de proteção estão relacionados à biotecnologia. Então, a gente tem muitos pedidos de patente relacionados à biologia molecular, à transgenia, e aí entra na parte tanto de micro-organismos quanto de vegetais, na grande maioria, né?
E aí, mais recentemente, a gente vem observando dentro da empresa, não só dentro da empresa, mas a gente vem dentro desse movimento num desenvolvimento muito significativo de novos produtos relacionados a bioinsumos, a insumos biológicos. E era aí que eu queria falar um pouquinho do que a gente vem trabalhando e de quais são as perspectivas da Embrapa, em específico até para a questão do Tratado de Budapeste. Assim como a Fiocruz, a gente tem também uma rede bem grande de conservação de recursos genéticos. No nosso caso, obviamente, voltados para a agricultura, então são recursos genéticos animal, vegetal e de micro-organismos, que estão organizados num sistema de curadoria de recursos genéticos interno na Embrapa. Né? No caso de micro-organismos especificamente, a gente tem 10 coleções distribuídas em diferentes unidades de pesquisa, né, em diferentes regiões do Brasil, e essas coleções trabalham com espécies de bactérias, vírus, microalgas, fungos filamentosos, leveduras e nematóides. Essas coleções elas vêm sendo estruturadas pela empresa há décadas, e elas têm esse propósito muito forte de conservação de recursos genéticos, mas também caracterização, né, manutenção e, inclusive, exploração desses recursos no sentido de desenvolver novas tecnologias, novas soluções para a nossa agricultura. E aí, nesses últimos anos, a gente vem vendo esse movimento que fomenta muito a bioeconomia, e o desenvolvimento de insumos biológicos como uma nova forma de você desenvolver a agricultura, então você desenvolver a produção de alimentos, você aumentar a produção de alimentos, mas de uma forma sustentável, de uma forma que traga menos impacto para o meio ambiente. Então, todos aqueles produtos que até há um tempo atrás a gente vinha trabalhando com foco muito em químicos, fertilizantes, pesticidas, aditivos, agora a gente tem trabalhado muito com foco em produtos de base biológica. Então, bioinoculantes, biopesticidas, biofertilizantes e os nossos bancos, as nossas coleções, têm sido uma fonte riquíssima de material biológico para desenvolvimento desses novos produtos. Então, a gente vem, nos últimos anos, lançando diversos produtos com parceiros públicos e privados que têm base nesses micro-organismos que estão sendo mantidos e caracterizados nas nossas coleções. E a gente tem sido cada vez mais procurado, inclusive, por parceiros para trabalhar nesse sentido, para trabalhar no desenvolvimento e na oferta para a sociedade de novos produtos de base biológica. Então, assim, o que a gente espera com todo esse cenário que eu desenhei é que cada vez mais a gente venha a proteger novas tecnologias e a gente venha a necessitar cada vez mais de fazer o depósito de material biológico para fins de suficiência descritiva, porque esses pedidos de patente eles vão precisar, sim, se basear nessas cepas e nesses micro-organismos que a gente vem caracterizando, né? E aí a gente vem, com a nossa experiência, a gente vem identificando alguns pequenos desafios, alguns desafios e alguns grandes desafios também, mas alguns mais óbvios, como a questão dos custos, né? Então, a gente tem que procurar uma autoridade internacional para fazer isso, então a gente precisa se adequar, fazer o custeio das taxas locais, que estão submetidas a uma variação cambial, que pode parecer besteira, mas para uma instituição pública isso faz muita diferença. A gente tem a questão do preparo do material que precisa ser enviado, precisa às vezes ficar um certo tempo em transporte, precisa de um acondicionamento específico, então a gente tem também muita perda de material nesse processo. Precisamos sempre contar com serviços especializados de transporte, porque essas cargas são cargas muito específicas, não é qualquer serviço de transporte que nos atende. Muitas vezes esse material ele é muito frágil e ele tem um tempo limitado para entrega. Então, isso exige bastante daquele prestador de serviço. A gente vem agora também se deparando com várias questões específicas de legislação alfandegária, né, brasileira para a saída de material biológico de instituição pública. E tem a questão dos trâmites quarentenários, que são muito específicos para cada espécie e são específicos também para cada país para o qual a gente está enviando a amostra. Então, a gente está trabalhando agora no envio de sementes vegetais transgênicas, então tem a questão da regulamentação em cima do material geneticamente modificado e tem a parte
quarentenária específica para aquela espécie que a gente está enviando. Então, tudo isso a gente tem que estar sempre muito atento, e aí é um custo operacional grande, é um custo, é um gasto de energia grande, é um custo financeiro grande, tudo isso para a gente tirar uma amostra biológica do país para conseguir fazer um depósito de um pedido de patente. Né? Então, é nesse sentido que para a gente faz. É muito óbvio, né, que a adesão a esse tratado vai trazer muitos benefícios, não só para empresas como a nossa, porque se você pensar, a Embrapa é uma empresa grande que tem uma equipe específica dedicada a isso, a gente tem estações quarentenárias dentro das nossas unidades nos atendendo, né? A gente está dentro do Ministério da Agricultura, então a gente tem um contato direto com instâncias do Ministério da Agricultura que fazem a fiscalização de entrada e saída de produtos quarentenários. Então, mesmo assim, a gente ainda assim enfrenta muitas dificuldades para fazer essa tramitação de material biológico para fora do país. Então, a adesão ao tratado vai facilitar imensamente a vida de uma instituição como a Embrapa. Imagina o que vai fazer por outras instituições menores ou outras instituições que não contam com toda a estrutura que a gente tem. E aí, por fim, eu queria falar um pouco da nossa atuação também dentro da assinatura do tratado em si, né? A Embrapa, como a própria Manuela mencionou e a Irene, a gente já vem pleiteando a possibilidade de a gente atuar como uma autoridade depositária internacional para materiais de cunho agrícola. Então, a gente vem fazendo agora uma avaliação interna em relação a isso. A gente tem o nosso centro de recursos biológicos aqui em Brasília também, mas temos as nossas coleções em outros centros de pesquisa. Nós temos um banco de sementes extraordinário aqui em Brasília também, que pode vir a receber material vegetal. Então, a gente poderia estar avaliando se a gente consegue, quais os tipos de material biológico que a gente conseguiria estar recebendo dentro das nossas estruturas e como que a gente faria essa estruturação interna, porque a gente não trabalharia única e exclusivamente no CRB da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, né? A gente provavelmente trabalharia e necessitaria de expertise de diferentes unidades de pesquisa da Embrapa. Então, essa nossa característica territorial também demanda da gente uma construção de processos internos que a gente está avaliando agora junto com os nossos gestores, e a gente deve levar isso para avaliação da nossa diretoria. E, paralelamente a isso, né, a nossa assessoria parlamentar tem feito um trabalho de mobilização da nossa base, dos deputados e dos congressistas que são parceiros da Embrapa, no sentido de tentar viabilizar a tramitação desse PDL no Congresso, né? Agora ele está parado na CCJ, ele está aguardando a avaliação da CCJ. A gente sabe que é uma das pautas mais extensas, né? Uma das comissões que tem a pauta mais extensa dentro da Câmara. E a nossa assessoria está sempre junto com a assessoria parlamentar do Ministério da Agricultura, tentando se aproximar dos parlamentares que possam ajudar a gente a fazer com que esse projeto de decreto legislativo realmente saia e a gente consiga, então, viabilizar a adesão ao tratado, tá certo? E era isso. Aqui fica o meu contato. Eu agradeço novamente pela oportunidade. Muito obrigado, Simone. Quero novamente, então, agradecer a doutora Irene, a doutora Manuela e a você, obviamente, Simone, todas com brilhantes apresentações, muito esclarecedoras. Pois não, Manuela, você quer fazer algum comentário? Sim, eu queria só adicionar mais uma dificuldade à lista que a Simone apresentou, que é Pois a não. questão da legislação de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, né? Até pouco tempo atrás, um pesquisador me perguntou, no caso de depósito em IDA, né, como é que seria? E vai pelo processo já definido para qualquer micro-organismo, né? Um depósito é uma remessa. Então, tem que passar pelo processo do CEGEM, né? O cadastro no sistema, no CIGEM, a assinatura de um TTM, né, de um termo de transferência de material e tal. Então, a gente tem ainda mais essa dificuldade. Tendo uma ida, né, uma etapa a menos e, com certeza, uma economia para todo mundo e uma facilitação para todo mundo. Era apenas isso. Obrigada. Imagine, somos nós que agradecemos aí sua intervenção muito adequada.
Eu queria verificar com a nossa colega Bel como é que estão as perguntas aí no nosso chat. Nosso Então, chat está algumas, movimentado, Bel. Como é que está o chat? temos aqui algumas perguntas relacionadas à ida, né? E, de repente, eu vou tentar aqui fazer um apanhado. Mais uma vez, agradeço às palestrantes. Eu acho que, para quem não conhece o tema, certamente, depois do que ouviu hoje aqui, vai, né, conseguir saber exatamente quais são as implicações e as expectativas com relação ao tema. Quem já conhecia também foi muito importante para sedimentar. Então, agradeço a vocês aí pelas excelentes exposições. Acho que as dúvidas aqui, pelo que eu, né, entendi das exposições, quer dizer, tanto a Embrapa quanto a Fiocruz e outras instituições estariam aptas aí a se tornar uma IDA, mas isso certamente depende lá também da sinalização da OMP, né? Então, assim, uma vez que o PDL seja concluído em termos de, né, de poder legislativo, a aprovação enviada para a OMP, isso demora 3 meses para efetivamente entrar em vigor. E aí, de repente, seria interessante entender como é que está sendo esse processo para, enfim, a certificação, uma espécie de certificação da OMP com relação às IDAs. Isso vai paralelamente, tem uma sinalização de que os requisitos estão sendo atendidos, assim, acho que, de repente, poderia, não sei quem poderia falar, Irene, de repente, começar falando sobre isso. Obrigada, Maria Isabel, pela pergunta. Então, a gente, como eu falei, a gente fez umas visitas técnicas, né? E muitas das coisas que foram colocadas, estou vendo aqui no chat também, a gente já teve essas dúvidas em algum momento, né? Na verdade, a OMP não faz nenhum tipo de verificação de que os requisitos estão sendo atendidos, tá? Então, uma vez que o país contratante, né? Uma vez que o Brasil assina o tratado e ele indica aquela coleção para ser uma IDA, ele se compromete de que aquela IDA atende aos requisitos do tratado, que são requisitos bem gerais, como eu coloquei ali. Né? Então, assim, uma coisa que eu não cheguei a comentar no final, não lembro agora se estava no meu slide ou não, mas enfim, o que a gente está tentando fazer agora é criar um tipo de norteador, né? Para que o governo possa fazer um checklist assim, do que a gente entende que uma IDA precisa, né? Para que a gente indique ela a ser um centro depositário, a ser uma... O que um centro depositário precisa para que a gente indique a ser uma IDA, né? Então, assim, ele precisa ter tá dentro da ISO de biobancos, ele precisa ter boas práticas, ele precisa ter rastreabilidade das suas informações, né? Então, isso tudo é mais um documento interno nacional para a gente identificar quais são as coleções que podem atender aqueles requisitos e a gente indica. A OMP não faz nenhum tipo de verificação sobre isso. Tá? Então, assim, é importante que a gente tenha isso bem sedimentado, o que a gente espera da IDA, o que a gente considera que é fundamental, para que não seja assim qualquer coleção, né? Porque se o governo indica uma coleção e daqui a 4, 5 anos essa coleção morre, o que acontece com aqueles micro-organismos que estão lá, né? Então, assim, isso é uma parte importante que a gente está trabalhando em paralelo, tá? Mas não tem nenhum tipo de verificação da OMP. Né? E eu vi aqui no chat também uma pergunta sobre as coleções. A primeira pergunta, né, que era justamente isso, né? Perguntando se a gente tinha que criar uma IDA ou não. A mudança de entendimento foi justamente essa. Em algum momento, a gente achou que a gente precisava criar uma IDA, e quando a gente viu isso, não tem a menor necessidade. A gente tem coleções que são super estruturadas, já têm boas práticas, já estão acreditadas em vários ensaios e que elas poderiam atuar já hoje, né? E, assim, como a Embrapa, a Fiocruz, o Banco de Células do Rio de Janeiro, enfim, a gente tem algumas coleções que podem atuar, cada uma no seu nicho de especialidade. A gente tem a Embrapa com a saúde, a Fiocruz com a saúde, a Embrapa com agro, né? Enfim. A ideia é justamente essa, não ter que construir do zero uma IDA, né? É utilizar o conhecimento que a gente já tem aí no país, tá bom? Tá bom. Eu acho que só aproveitando e aí engrenar na pergunta também sobre se existe, vocês têm alguma informação sobre se de fato ainda sai nos próximos meses,
qual é a expectativa de que realmente, uma data, talvez, né, de quando o PDL finalmente vai ser concluído? Ninguém tem. Então, a pergunta de US$ 1 milhão. Eu estou em Brasília, né? Então, assim, É. eu estive lá recentemente no Congresso, recentemente, acho que faz um mês mais ou menos, e a gente, com o pessoal da assessoria parlamentar, a gente deu um pulo na secretaria da CCJ para saber como é que estava essa questão. Porque há uns 2 ou 3 meses atrás a gente teve no gabinete da deputada, né? Da deputada que assumiu a presidência da CCJ, e ela era a mesma deputada que está ainda responsável pela relatoria do projeto. Então, a gente foi tentar, assim, sensibilizar para a questão, explicar o quanto que seria importante a gente caminhar com aquilo. E o que estava em voga ali era a própria deputada definir quais seriam os projetos que ela pautaria dali em diante, quais seriam os projetos que ela, é, enfim, passaria a outros colegas parlamentares. Então, assim, e aí quando a gente voltou lá há um mês atrás, realmente eles não tinham ainda nenhum posicionamento para dar para a gente. E como eu comentei, né, a CCJ, ela é uma das comissões que tem uma das pautas mais extensas, então realmente é muito complicado, você depende muito do quanto que aquela pauta anda a cada reunião, você depende às vezes de um partido ou outro que solicita uma inversão de pauta, então não tem uma previsão realmente, existe uma sensibilização, o próprio INPI esteve comigo quando a gente esteve lá na Câmara, para conversar com a deputada, mas até o momento a gente não teve nenhuma sinalização, nem de que ela permaneceria com a relatoria, nem que a gente conseguiria indicar talvez um outro parlamentar para que ela pudesse fazer essa redistribuição. A gente está aguardando mesmo um retorno da deputada até o momento. Tá bom. Me chegou aqui uma outra pergunta também, e aí direcionada para a Simone, no caso de uma parceria de vocês com alguma empresa privada, como é que esse procedimento é feito? Se é, enfim, a mesma coisa? Enfim, quem fica encarregado de Assim, fazer? o que a gente tem percebido é que a maioria das nossas parceiras privadas, elas têm pouca experiência na proteção patentária, principalmente nessa parte dos biológicos, né? Então, é muito comum eles solicitarem, durante a parceria, quando a gente está discutindo a proteção daquela tecnologia que está em desenvolvimento, eles optarem para que a Embrapa assuma a proteção, e aí a gente faz toda a tramitação, a gente faz um encaminhamento da amostra para uma IDA, se for o caso daquele pedido de patente necessitar do depósito de material biológico, né? Nós temos um escritório parceiro que trabalha com a gente especificamente para isso. E quando o parceiro decide, não, eu quero assumir a proteção, eu quero cuidar disso, eu quero conduzir a proteção, seja no Brasil, seja no exterior, também aí a gente faz uma orientação técnica, no sentido de mostrar para ele quais seriam quais seriam os trâmites necessários para que isso ocorresse da melhor maneira possível. Então, assim, caso a caso, depende do parceiro, depende da disponibilidade, da disposição dele em assumir esse processo, mas é muito comum a gente ficar com esse processo na Embrapa exatamente porque a gente já está muito acostumado a lidar com isso. Bom, eu não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário aí para encerrar, mas a gente já está chegando aí no finalzinho da palestra. Eu gostaria mais de agradecer mesmo, né? Eu acho que é interessante também o credenciamento de instituições no Brasil agora, nesse momento, né? Bom, primeiro que ficou muito clara a importância da adesão ao Tratado de Budapeste, acho que ninguém tem mais dúvida, né? Mas acho que é importante também vocês se cadastrarem, credenciarem agora, porque já pega toda a experiência de gente que começou há 40, sei lá, quase 40 anos atrás, né? Que já começa a ver algumas questões. Então, eu vi umas discussões sobre necessidade de o que fazer, né, com material biológico a patente que expirou, o prazo que expirou, o que se faz com isso, né? Vocês começando agora já sabe, né? Ele já prevê, né, a fazer uma documentação,
com o depositante, né? Então, assim, acho que vocês vão começar já mais preparados com o pessoal que já finalizou esse processo como um todo, né? Então, assim, eu aprendi muito, gostaria muito de agradecer a vocês, e eu não sei se o Roberto e a Maria Isabel também querem colocar alguma coisa. Não, além de agradecer muito a participação de todos, naturalmente, parabenizar pela, pelo conteúdo rico que foi aqui discutido, né? Uma verdadeira aula, e como bem já indicou a Bel, os que não conheciam passaram a conhecer, né? E os que conheceram sedimentaram ainda mais os conhecimentos. E eu queria apenas ouvir assim, um comentário geral de, não sei se necessariamente apenas da Irene, ou se alguém mais quiser comentar, se pela experiência que vocês têm nas interações com as instituições estrangeiras que serviram como base, como referência, o caminho que o Brasil está adotando é um caminho que se mostra o melhor possível para a gente chegar à conclusão e ter essas idas implantadas aqui, o que claramente ficou demonstrado ser uma vantagem competitiva para a indústria nacional, por poder reduzir custo, melhorar até a qualidade e a velocidade dos depósitos, né? Então, eu queria saber se eu sei que a gente já está em vias de ter uma ida aqui, oxalá aprove-se logo esse processo legislativo e tal, mas eu queria ouvir assim um pouco do feeling das especialistas, se a gente está realmente no caminho certo ou se precisa de alguma correção de rumo para chegar no ideal ou o mais próximo possível do ideal. Muito obrigado. Posso falar? Acho que a Manu e a Simone podem falar também. Eu acho que a gente vem trabalhando muito para justamente definir qual é esse caminho, né? Junto com essa questão que a Manu mostrou aí das redes de centros de recursos biológicos, a gente já vem trabalhando com essa ideia há muito tempo, né, de identificar quais são as coleções chaves, né, se vocês prestarem atenção, essas coleções que a gente falou, né, a Fiocruz e Embrapa, elas cobririam a maior parte dos campos tecnológicos e dos tipos de micro-organismo, e são coleções assim consolidadas, que atendem certamente a todos os requisitos, né? E assim, é importante a gente observar também que o Brasil ele não precisa, no primeiro momento, ter as suas 4, 5 idas, né? Ele pode, quem tiver mais próximo ali, que já achar que está no formato que atende, a gente pode ter uma primeira ida, depois a gente pode ter uma segunda ida, e essa segunda ida pode começar com um escopo menor de micro-organismos que ela recebe, e depois ela ir ampliando aquilo, né? Então, é uma coisa que a gente vem consolidando já há muitos anos, né, Manu? O que seria, quem seriam, o que a gente espera dessas coleções e qual é o melhor caminho, né? Inclusive, essa mudança, né, de entendimento, de construir uma ida gigante para receber material biológico de qualquer tipo, e depois não, vamos usar a expertise nacional que a gente tem, que já é consolidada. Essa mudança foi justamente do amadurecimento do conhecimento do processo, né? Então, eu acredito que nesse sentido a gente está no caminho certo, e eu acho que as coleções aí já estão se estruturando para quando a gente assinar o tratado, a gente ter uma ou mais de uma, né, ida reconhecida. Excelente. Eu quero complementar. Assim, a gente começou com um projeto faraônico, né, Irene? O negócio era muito grande. Assim, era um sonho, na verdade, né? Porque a gente ia contemplar duas grandes necessidades: a necessidade da ida e a necessidade de ter uma área de metrologia biológica, e uma terceira necessidade, tá? O backup do material, dos micro-organismos mais importantes para o Brasil, em termos biotecnológicos, taxonômicos, epidemiológicos e tal. Então, porque para ser um CRB, uma das regras é ter uma cópia do material fora da sua área, né? Em outro lugar. Qualquer eventualidade, você tem aquela cópia em outro lugar de segurança. Então, desculpa, o CBMB, ele atendia essas três áreas. E ficou um projeto muito grande e não saiu do papel, não saiu da pedra fundamental, né? Como a gente tem o registro lá daquela foto. Então, e aí, inclusive, né, nesse sentido, o nosso biobanco, né,
da Fiocruz, ele contempla essa parte para as coleções biológicas. A gente vai ser o backup das nossas coleções, começando com os micro-organismos, né, e depois as coleções zoológicas e botânicas, né? A gente tem 36 coleções. A coleção de vírus vai ser a 37ª. Então, isso é uma iniciativa super importante, inovadora no Brasil, né? A gente está copiando modelos internacionais, os grandes museus de história natural, eles têm essa cópia, né? Essa proteção em criogenia em outras áreas, e é isso que nós vamos fazer com a nossa criopreservação em nitrogênio líquido para as nossas coleções. Então, uma parte do que se previa para o CBMB, né, a gente vai cumprir na Fiocruz para as coleções. Mas é isso, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando e fazendo parte dessa discussão, já que é um tema super importante. Eu fico muito feliz de ver que a gente está chegando, né, onde a gente tanto desejava. E muito obrigada novamente pela oportunidade. Muito bem, Nós muito é que obrigado. agradecemos, né, em nome da BPI, a disponibilidade de vocês, essa vontade de realmente dividir o tema e trazer todos esses pontos relevantes aí para, então, o assunto realmente encaminhar de forma, né, consolidada, enfim. Acho que essa é a mensagem. Não sei se Marisa e Roberto querem fazer aí algum comentário final também, senão acho que a gente pode encerrar diante do adiantado aí da hora. Exatamente, acho que podemos encerrar assim. Então, em nome da BPI, das minhas colegas Bel, Marisa, de todas as palestrantes aqui, a BPI agradece demais a audiência de vocês. E eu queria também avisá-los que as apresentações, os slides, em poucos dias vão estar disponíveis no site da BPI, no link do SEDUC, do Centro de Educação, e eles poderão ser acessados e consultados lá a qualquer tempo, daqui a poucos dias. Muito obrigado, boa noite e uma ótima semana para todos. Boa noite, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. boa noite. Boa noite. Tchau. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.